A batalha contra Drell continua, e apesar da situação crítica, Alice mantém o foco nas ações de Clann. Antes que ele possa partir, ela o detém com um grito, comunicando-se por meio de seu sangue demoníaco. Rod já acha que ela enlouqueceu, mas Alice o ignora e se dirige a Clann, perguntando se ele realmente pretende abandonar tudo justo agora. Ao ouvir sua voz, Clann apenas comenta, surpreso, que ela ainda está viva. Isso enfurece ainda mais Elise, que afirma odiar justamente essa atitude zombeteira dele. Clann, então, esclarece que já sabe qual é o objetivo de Drellbard. E, para ser sincero, não vê motivo algum para deter ele. Se ele apenas deseja apagar os rastros dos heróis, que faça o que quiser. Não lhe importa o que aconteça com a sociedade ou com qualquer mínimo detalhe no processo, então ele mesmo deveria ir embora dali. Alice o interrompe e exclama que não se refere a isso, mas sim a Luna, pois não pode acreditar que ele tenha a audácia de dizer que o mundo é cinza sem sequer olhar bem em seus olhos. Clann se detém diante dessas palavras e Alice, mesmo ferida, começa a se erguer pouco a pouco, afirmando que não importa o que sejam os verdadeiros heróis. Rod tenta advertir ela sobre o perigo, mas Alice se apoia em seu ombro e o afasta do caminho, recebendo diretamente as chamas da cabeça do necrodragão que Drell carrega em seu braço. Ela deixa claro que não se importa nem um pouco com a existência dos heróis, nem com o fato de terem sido manipulados por uma velha lenda. Drell intensifica as chamas, mas Alice permanece firme em seu lugar, resistindo mesmo com a pele em carne viva. Ela declara que um grupo já extinto não tem direito algum de chamar de inferiores aqueles que vivem no presente. Por isso, exige que Clann olhe nos olhos de Luna e veja de que cor eles são. Clann então se vira para Luna, que continua chorando por ele enquanto tenta, em vão, se levantar para alcançar ele. Mesmo ao cair, Luna insiste em tentar, e Alice pergunta a Clann se ele acredita que aqueles são os olhos de uma espécie inferior. Com um enorme esforço, Luna consegue se erguer pela primeira vez, e Alice recorda a Clann que ele mesmo decidiu ser testemunha de seu crescimento ao ver seus olhos. Luna dá seus primeiros passos em direção a Clann, que apenas o observa em silêncio. Nesse momento, Rod questiona Alice sobre como ela pretende lutar contra Drell sem possuir um tesouro. Mas Alice corre em meio às chamas e continua se dirigindo a Clann, exigindo uma resposta. Finalmente, Clann segura Luna para ver ele de perto, e ao observar seus olhos, percebe que são de um violeta claro. Nesse instante, Drell desce com força para lutar contra Alice, declarando que chegou a hora de seu fim. Antes que consiga atingir ela, porém, é arremessado para longe por um enorme escombro lançado por Nell, que já havia recuperado a consciência. Com esse reforço inesperado, Alice não hesita em avançar contra Drell, afirmando que não se importa se ele a considera apenas uma imitação de heroína ou uma falsificação, pois, de qualquer forma, ela ainda é uma heroína. Drell se lança contra ela em alta velocidade, mas Alice esquiva-se e desliza até alcançar seu tesouro. Ao ver isso, Drell muda seu rumo imediatamente para interceptar ela, mas se surpreende ao perceber que Alice possui sangue demoníaco. Graças ao sangue de Clann, a mão de Alice volta a se unir ao seu braço, permitindo que ela recupere seu tesouro. Sem perder tempo, Alice utiliza uma nova versão do dragão ascendente, chamada Escala Cascatas, executando uma acrobacia que ergue uma torrente de água ao céu. Drell recebe o impacto e a cabeça do necrodragão em seu braço despenca no chão. Rod percebe que Drell minimizou o dano bloqueando o ataque com sua espada. No mesmo instante, o dorso de Alice se abre em um corte profundo, fazendo-a sangrar intensamente. Em pânico, ela se pergunta como aquilo era possível, já que havia sido ela quem golpeara Drell. Rod explica que, antes que Alice desferisse o golpe, Drell a cortou 2 vezes com incrível velocidade. Enquanto ela despenca, Drell anuncia que esse é o fim de uma falsa heroína incapaz de suportar ou cumprir nada. Ele se aproxima para finalizar ela, mas Alice retruca que não é bem assim, pois essa suposta incapacidade de suportar ou realizar algo foi um limite que ele mesmo se impôs, e por isso jamais pôde ser um verdadeiro herói. Ela insiste que ele deve parar de se apoiar em desculpas, como a falta de direitos ou a ideia de que a lenda é incorreta. As palavras dela enfurecem Drell, que dispara contra ela um projétil, chamando-a de insolente. Alice responde que, com sua insolência, mostrará que seu verdadeiro alvo sempre foi a espada dele. No instante seguinte, Drell ergue seu tesouro para atacar, mas a lâmina simplesmente se parte no ar, surpreendendo-o. Alice explica que, todo o tempo, ouvia um ruído estranho sempre que as espadas se chocavam num gemido fraco da lâmina. Isso a levou a perceber que realmente havia conseguido atingir a espada de Drell anteriormente com o martelo do rei, e ela apenas concentrou todo o seu poder nesse mesmo ponto. Nell corre para segurar Alice antes que ela se choque contra o chão. Ao pousar, Alice encara Drell atentamente. Afinal, seu corpo é composto inteiramente de sangue demoníaco, e ela quer ver o que o verdadeiro dono desse poder fará ao homem que teve seu tesouro destruído e agora está enfraquecido. De repente, o corpo de Drell reage violentamente, e todo o seu sangue demoníaco começa a abandonar ele de uma só vez, formando uma nuvem carmesim.
Em questão de instantes, o corpo de Drell se desintegra por completo, horrorizando Dalla diante da cena. Com isso, Alice confirma aquilo que no fundo sempre soube, que um rei das bestas mágicas pode descartar ele com facilidade, sem a menor cerimônia. Dorell começou a implorar por sua vida, suplicando ao sangue demoníaco que não o abandonasse, pois ainda não havia conquistado nada. Nos seus últimos instantes, sua humanidade retornou apenas para lembrar-se de Margot, consciente de que, no fundo, ela não gostaria de ver ele terminar daquela maneira, razão pela qual ele se recusara a desistir naquele momento. No entanto, a lembrança de Margot desvaneceu, e Dorell implorou para que ela não o deixasse, percebendo em seguida que seu corpo já não lhe pertencia. Sua pele desapareceu. Cada fibra de seu ser começou a se desintegrar até restar apenas um punhado de cristais e um crânio deformado, que logo explodiu em 1000 fragmentos. Rod percebeu tratar-se dos cristais incrustados pelos bruxos de Wallace, 9 ao todo, mas também sabia que aquele era o verdadeiro fim de Dorell. Alice confirmou esse fato, declarando que o duelo contra Dorell finalmente chegava ao fim. Ainda assim, não podia acreditar que o dono do sangue demoníaco, o Rei Mágico Bordin, se retiraria tão facilmente. Caso ele surgisse naquele momento, estariam em sérios apuros, e essa possibilidade a preocupava. Mas, em vez disso, quem apareceu foi Clem, garantindo que Bordin não viria, já que o sangue demoníaco em si não possuía grande poder. Alice sentiu-se aliviada ao ver que Luna estava com ele, e a rainha ficou em choque ao reconhecer o filho. Luna, por sua vez, identificou a mãe de imediato, e Dalla desatou a chorar enquanto corria para abraçar ele. O reencontro comovente foi interrompido por Killbot, que proclamou ser aquele o retorno triunfante do rei, destinado a caminhar com a cabeça erguida e sua própria força. Tala se surpreendeu com suas palavras, sobretudo quando Clem colocou Luna no chão, permitindo que ele tentasse andar por si só. Luna cambaleava em seus primeiros passos, gerando apreensão, mas Clem sorriu com confiança, assegurando que o rei não interromperia seu caminho. Tala ajoelhou-se para receber ele e, após um esforço cheio de tropeços, Luna conseguiu chegar até os braços da mãe, sem cair sequer uma vez. As mulheres comemoraram o reencontro, embora Alice, por um instante, recordasse que Clem fora o responsável pelo ataque ao castelo e pelo sequestro do príncipe. Não teve, contudo, muito tempo para refletir sobre isso, pois seu corpo perdeu completamente as forças e ela desabou. Nell correu para socorrer ela, mas Alice sorriu e disse estar feliz por ter conseguido trazer Luna de volta àquele país. Rod se aproximou apressado, afirmando que deviam tratar suas feridas imediatamente, mas Alice garantiu que os cortes eram menos profundos do que aparentavam. O mais urgente naquele momento era comunicar a morte do general Dorell aos soldados que ainda lutavam. Rapidamente, Rod recolheu os fragmentos do tesouro do inimigo para levar a notícia e encerrar a guerra. Enquanto isso, Clem revelou que havia decidido levar consigo o livro, declarando que o manteria até desvendar seus segredos. Foi então que uma estranha criatura reptiliana surgiu, e uma voz ameaçadora alertou que ele se arrependeria do ocorrido, pois o despertar de Toa estava próximo. Clem apenas lançou-lhe um olhar frio por sobre o ombro, afirmando não conhecer esse tal Toa e nem desejar ouvir nada vindo de um inimigo. Em seguida, fez com que as sombras aprisionassem a criatura e a incinerou até reduzir ela a cinzas. Com isso, Clem decretou o fim da guerra e admitiu que ainda podia aprender muito mais com os humanos. Por sua vez, Rod correu até os demais soldados para anunciar que Dorell havia caído pelas mãos da heroína Alice e que ambos os lados deveriam baixar suas armas. O anúncio, acompanhado pela visão do tesouro despedaçado do general, rapidamente se espalhou entre as tropas, que recuaram e ordenaram a retirada do exército de Bauré. Em pouco tempo, todos embainharam suas espadas, e a batalha cessou. À distância, Gal observava pacientemente, e ao confirmar o fim da guerra, aproximou-se voando em sua forma bestial sem ser notado. Enquanto isso, Miquel conduzia suas tropas até o rio, onde encontraram a esfera de sangue demoníaco que havia aprisionado Clem. Um soldado tentou tocar ela, mas o sacerdote o conteve de imediato, advertindo que o ser dentro dela ainda estava vivo e provavelmente não tentaria sair por conta própria. Ordenou então que ninguém se aproximasse da esfera, nem do perímetro em que pudesse ser vista. Ao final do dia, os soldados tratavam suas feridas entre as ruínas da cidade, zelando pelo pouco que restava. Nell cuidava de Alice, que se alegrava por ainda poder se mover, embora reclamasse que a dor persistia, especialmente a pontada constante no estômago. Clem lembrou de que havia curado instantaneamente um ferimento fatal, e que era natural restar dor, embora não tanta quanto quando reconstruíra seu corpo. Explicou que não interrompera a hemorragia imediatamente para não levantar suspeitas, garantindo assim que o segredo daquele poder permanecesse entre eles. Deixando o assunto de lado, Alice o questionou sobre o que pensava das palavras de Dorell a respeito da raça perdida, os Dominidos, supostamente os únicos capazes de serem verdadeiros heróis. Clem respondeu que não sabia se aquilo era verdade, mas tinha certeza de que alguém chamado Toa manipulava a dinastia Hayden através de seu livro,
A verdade provavelmente se encontrava não na lenda atual dos heróis, mas na original, que lhe servira de base. O livro que guardara possuía uma chave, mas esta não servia para abrir ele, ainda que se encaixasse na fechadura. Alice supôs que pertencesse a outro livro, e Clem admitiu que essa era, de fato, a conclusão mais lógica. Além disso, não parecia ser um objeto que devesse ser aberto à força, e havia a possibilidade de existirem 2, 3 ou até mais livros semelhantes. Antes que pudessem continuar discutindo o assunto, Fábio entrou no aposento pedindo ao honrado grupo da heroína que se dirigisse ao palácio, pois a rainha Tala e o príncipe os aguardavam. O grupo seguiu Fábio até o palácio, onde a rainha informou que haviam perdido a maior parte do castelo, mas ao menos era um alívio que o trono tivesse permanecido intacto. Luna, ao brincar diante do trono, demonstrava alegria, e a rainha esclareceu que o mais importante de tudo era que o rei estava a salvo. Então Tala se voltou ao grupo para anunciar que os havia chamado com a intenção de honrar eles como os verdadeiros salvadores daquele reino, agradecendo-lhes de todo o coração. A rainha passou a nomear eles um a um para expressar sua gratidão, mas Nell se sentiu nervosa e se desculpou de forma tímida, algo que Tala não compreendeu de imediato. Clem explicou que, provavelmente, Nell se sentia culpada por considerar inadequado o fato de alguém de posição inferior como ela ter amamentado o futuro rei. Acreditava que ela pensava ter manchado o paladar do herdeiro por ser filha de desprezíveis bandidos e não encontrava palavras para se desculpar. A rainha, surpresa, aproximou-se de Nell e pediu-lhe que erguesse a cabeça. Segurando suas mãos, Tala afirmou que não deveria pensar em tais coisas, pois, durante o período em que seu filho esteve desaparecido, o que mais lhe angustiava era imaginar que ele pudesse passar fome e chorar por isso. Deixou claro que o status social não importava, pois Nell havia sido sua verdadeira salvadora, algo pelo qual seria eternamente grata. Nell ficou atônita quando a própria rainha se ajoelhou para agradecer ela, e, entre lágrimas, disse que não era digna de tais palavras. Alice sorriu diante daquela cena comovente, e em seguida Tala se levantou para lhes perguntar o que desejavam receber como recompensa, já que poderia oferecer terras, títulos ou qualquer outra coisa ao seu alcance. Assim que ouviram que podiam pedir o que quisessem, Clem abriu um sorriso malicioso, deixando Alice imediatamente preocupada com o que ele diria. Nell, por sua vez, permanecia radiante com toda a situação, sem perceber o peso daquela expressão. Finalmente, Clem declarou que, nesse caso, seu desejo era se tornar o professor de feitiçaria do novo rei de Hyden. Em outra cena, algum tempo depois, via-se Alice caminhando ao lado de Clem em direção a um castelo. Como de costume, ele a apressava, pedindo que andasse mais rápido. Alice tentava acompanhar ele, mas ainda hesitava por conta de sua aparência, perguntando se não parecia estranha. Agora tinha um aspecto mais jovem e mais próximo da raça de Hyden, com orelhas pontiagudas e um nariz semelhante ao de Luna. Além disso, suas roupas eram claramente diferentes de tudo que estava acostumada a vestir. Contudo, Clem ignorava suas preocupações, como sempre, e apenas insistia para que o seguisse. Sem outra alternativa, Alice acompanhou Clem rumo a um novo estilo de vida que jamais teria imaginado para si. Assim chegava ao fim a primeira temporada.